Bom, vamos, antes de a gente entrar no tema central, queria comentar essa próxima matéria aqui rapidamente, que é o seguinte, ó. O João tá ligado aí, ele deu uma olhada aqui, que saiu uma notícia na Folha de São Paulo, falando que, apesar de o Exército ter tido aval de Lula para vetar a PM em acampamento na noite anterior ao 8 de janeiro, né, no fim das contas, o Exército não foi lá. O que aconteceu, João? Qual que é a notícia que deu aí a imprensa burguesa sobre isso? Olha, a imprensa burguesa, como sempre, ela veicula essa notícia de uma forma muito enganosa, né? Ela dá a entender que a atuação do Exército foi responsável e acertada, né? De não querer tirar os manifestantes bolsonaristas de frente dos quartéis, mas na verdade a gente sabe que as coisas não funcionam assim, né? O que aconteceu foi o seguinte: o Lula deu aval, né, para o Exército ir lá desmontar os acampamentos, e isso aconteceu porque o Exército comunicou para Lula que se a polícia militar fosse lá, como queria o interventor, né, do Distrito Federal, desmontar os acampamentos, poderia ter um caso de violência, algo do tipo. E aí o Lula falou com o general Dutra, que é o comandante militar do Planalto, e falou que então o Exército deveria ir lá remover. Quando a polícia chegou para remover os manifestantes bolsonaristas do local, o Exército colocou até tanque, né, para barrar a polícia e não impedir que fosse desmontado o acampamento dos bolsonaristas, né. Na manhã seguinte, os bolsonaristas dispersaram aí, né, o acampamento foi desmontado pelos militares e aconteceu daquela forma, né, daquela forma pizza. Por mais que o PCO de fato não defenda a prisão desses manifestantes, o que o Lula queria é que esses manifestantes fossem presos na hora. E os militares aí passaram por cima da palavra de Lula, passaram por cima da polícia militar, mostrando que de fato são os articuladores desse pessoal, né? São os articuladores dessa turma. Esse negócio é muito importante, né? O exército, no fim das contas, impediu aí a repressão dos manifestantes, que mostra aí o que a gente estava dizendo aqui, a importância de mobilizar a população contra essa ofensiva militar. Bom, vamos comentar aqui, ó, Arthur Sesconeto, que está aqui comigo, é justamente a questão do que está destacada no título do nosso programa de hoje. Hoje, dia 31 de janeiro, o Diário Causa Operária, que é o jornal online aí do PCO, né, que sai todos os dias, sem falta, né, está completando a sua edição 7000. Você não quer contar um pouquinho disso daí? Que vai ter algum evento? Qual que é os planos do DCO para essa data comemorativa? Com certeza. Bom, hoje o Diário Causa Operária atinge uma marca histórica, né? Nesse ano que o DCO vai fazer 20 anos de existência, né? O DCO começa em 2003, a gente também atinge a edição de número 7000. O que para uma imprensa, né, operária independente como a nossa, que é a imprensa partidária, é um feito que nenhuma outra organização atingiu no país, né? A gente já está fazendo no dia de hoje, né, o pessoal que acessar o Diário Causa Operária, uma série de matérias especiais, né? Tem todo um especial, o Diário Causa Operária, tem inclusive uma entrevista inédita com o companheiro Rui Costa Pimenta, que foi transcrita para o nosso diário, né? Falando um pouco a respeito da imprensa revolucionária, um pouquinho da história do DCO e tudo mais, dos desafios que a gente teve até se desenvolver até essa edição 7000, né? E também vale já destacar que no sábado a gente vai estar realizando um evento especial sobre o Diário Causa Operária, né, com a participação do companheiro Rui Costa Pimenta. Vai ser em conjunto com a própria análise política da semana e a gente vai estar realizando esse evento, inclusive com convidados e tudo mais, que vão estar contando de forma mais aprofundada, né, a história, anedotas, etc., vários momentos da organização do nosso diário, né, que surgiu como Jornal do PCO, e até os dias atuais, né, até 2023. Eu acho que teria algumas coisas interessantes, né? Além de recomendar os companheiros ver o nosso especial no Diário Causa Operária, tem algumas coisas interessantes para se falar também sobre a história do DCO, né? Que mostra como o PCO, na realidade,
mostra de maneira clara, é um partido militante, né? O DCO, né, o jornal do PCO, ele surgiu em 2003 e surgiu da forma como um jornal que acompanha em tempo as notícias, com nossa cobertura da situação na Bolívia, né? Inclusive a chamada Revolução Boliviana, do início do século, que levaria mais tarde à crise política, à própria eleição de Evo Morales, né? O DCO, naquele momento, começa os seus primeiros trabalhos, né? Os seus primeiros passos. A gente faz uma cobertura em loco, inclusive na Bolívia, que se tornou um destaque do DCO, né? Mais tarde, em 2017, a gente foi para a Venezuela, fazer uma cobertura sobre a situação no país, né, frente a toda a campanha que a imprensa golpista, que o imperialismo faz, né, faz até hoje contra o regime venezuelano. O companheiro Rafael Dantas foi para lá, fez uma série de reportagens e tudo mais, mostrando a realidade e entrevistando a população. Mais recentemente, né, com a guerra na Ucrânia, o DCO levou, né, o companheiro Eduardo Vasco, que é um dos editores do Diário, e junto com o companheiro Rafael Dantas, para fazer a cobertura. Foram 3 meses, né, entre Rússia, Ucrânia, na região de Donbás e tudo mais, fazendo uma série de reportagens, e tiveram muitos momentos de destaque, né? Vale lembrar que o DCO, ele se tornou, junto com o próprio jornal Caos Operário nesse sentido, mas o DCO como é diário, né, ele teve uma importância grande no último período, encabeçar, né, em ser a vanguarda de toda a campanha que foi realizada contra o golpe de Estado, né, desde 2016. Contra o golpe, contra a prisão de Lula, depois pela sua liberdade e pela eleição por Lula presidente, né. E, além disso, o DCO ganhou muito destaque nos últimos anos, né. A gente começou com uma série de reportagens aí especiais, inclusive de tipo investigativas, né. Estouramos aí o escândalo envolvendo Valfrido Vardi, né, o IREE, a questão das ligações das ONGs e tudo mais, que abriu aí todo um debate muito importante dentro da esquerda brasileira a respeito da infiltração do imperialismo dentro da esquerda nacional, né? Agora o problema do identitarismo e tudo mais, uma série de debates que a gente está fazendo até os dias atuais. Nesse sentido, o DCO ele atingiu, né, o próprio companheiro Rui fala isso na entrevista que a gente lançou, o próprio DCO atingiu um marco aí muito importante, né? Se a gente for ver, inclusive, os outros jornais da esquerda, jornais independentes no geral, não vai haver nenhum que se compara ao DCO. Por quê, né? Na esquerda, os principais meios de comunicação que tem na internet, como 247 e tudo mais, que são que tem um maior volume de notícias por dia, eles em grande medida são blogs, né? Ou seja, eles não possuem uma estrutura de jornal de fato. Eles buscam dar uma notícia e tudo, tem aí o minuto a minuto e tudo mais, só que eles não têm aquela estrutura de um jornal, como por exemplo tem a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, entre outros, que tem aquela estrutura geral, uma concisa, né, que busca mostrar para o leitor não só notícias aleatórias, mas toda uma análise de fundo, né? Ou seja, para o leitor pegar naquele dia e ver de maneira geral toda a situação política, né, nacional, internacional e tudo mais, com editoriais diários, com polêmicas diárias, manchetes, destaques, entrevistas especiais e assim por diante. Então é toda uma estrutura, né, que é única do DCO, né? Na realidade, nesse sentido, a gente poderia comparar o DCO em questão da forma com que a gente trabalha como jornal apenas com jornais da própria imprensa burguesa, né, que tem uma estrutura semelhante. Inclusive o DCO é um dos raros, inclusive dentro da própria burguesia, que possui sua versão em PDF também, que é algo que só a Folha de São Paulo possui, Diário, Estadão e tudo. Então é um negócio, assim, a gente atingiu uma conquista muito importante, né, envolvendo o Diário Caos Operário. Hoje em dia, né, são mais de 30 matérias por dia, além das matérias de últimas, né, que são publicadas ao longo do dia, atualizando o leitor, matérias de análise e tudo mais, dos mais variados tipos. E também a gente aí conseguiu atingir uma conquista que é única dentro de todos os partidos da esquerda, que é ter, de fato, uma edição diária. Se você for ver os outros jornais, vamos pegar exemplos aqui, né? Por exemplo, vai pegar o jornal de outras organizações, você vai ver um editorial por mês, na capa você vai ver matérias, né? 1, 2 matérias por dia, o DCO não, um trabalho geral. E só para finalizar essa questão, isso aí mostra o trabalho militante do PCO, né?
porque nada disso seria capaz se não fosse um trabalho militante. E, acima de tudo, um programa, né? Porque você só é capaz de analisar tudo o que acontece num dia de maneira imediata, concisa e com mais de 30 matérias, se você tiver um programa de fundo que você possa se basear, né? Um programa real, concreto e com muita experiência, né? Isso aí o DCO mostra, né, que é uma virtude do nosso diário, né? Então é uma conquista, a gente vai estar fazendo vários especiais aí ao longo da semana, vai ter vai ser uma transmissão, inclusive, na Causa Operária TV do evento, com o companheiro Rui, que vocês vão estar sabendo aí muito mais ainda sobre a nossa história, né? E da nossa imprensa no geral também. Olha lá o PDF. Isso daí, né? Isso daí você consegue diretamente no site causaoperaria.org.br. Se você puser lá a edição de hoje em PDF, você consegue ler aí dessa forma como está aí. O PDF né? é muito lindo, viu? Virando as páginas. É o único jornal da esquerda que tem PDF. Então, tá aí. E dentro da própria imprensa burguesa são poucos que tem, né? Como falou o companheiro Arthur agora, né? É uma coisa que é única aí. Então você está vendo aí as matérias de hoje, por exemplo. Isso daí que você está vendo são as matérias que foram publicadas hoje no Diário Causa Operária. Né? Esse daí é a edição de hoje já. Todos os dias sai, juntamente com as matérias, uma edição em PDF completa do jornal. Né? Só deixa eu destacar, inclusive, uma coisa. Esse PDF já é a porta de entrada para o DCO ser, no futuro, um jornal diário impresso. Né? Então a gente está, inclusive, desenvolvendo uma estrutura para isso. Né? Claro que isso envolve questões de distribuições, é um salto ainda maior, né? Mas a gente já está organizando as bases para isso, né? Que é um negócio importante. Então, é isso aí. O companheiro João teve que sair, né? Ele teve um compromisso, teve que sair. Como a gente estava no meio da explicação aqui, ele não interrompeu para dar tchau, mas ele teve que sair. Mandar um abraço para ele aí. Em breve ele estará de volta aqui no Reunião de Pauta. Mas ele teve que, infelizmente, dar uma saída rápida aí, mas, enfim, um abraço aí para ele. E isso daí é uma conquista muito importante, né? Algo que o Arthur falou, que é importante destacar também, que todas as matérias, tudo que é feito no jornal, são escritas pelos militantes do partido. Pelos militantes e por outros colaboradores também, né, que querem participar e tal. Se você é um companheiro, um simpatizante, é um militante do PCO, né, é alguém que quer ajudar, que quer escrever, pode falar com a gente, né, que você pode também participar aí como redator do Diário Causa Operária, né, Arthur? Exatamente, a gente está de portas abertas, estamos recrutando novos redatores, né? E a gente, é claro, pessoal, seja iniciante ou não, pessoa já experiente, a gente busca ajudar nesse início, né? E é sempre importante estar contribuindo aí com a imprensa revolucionária. É isso aí, né? Quem esteve aí na Universidade de Férias teve uma oficina, né? Teve oficina de redação, né? Teve várias explicações. Esse daí tem, né? Eu acho que foi transmitido, não foi aqui na Causa Operária TV, não sei. Não sei. Teve várias coisas que foram. Eu acho que essa não foi. Não? Acho que aqui... Tem que ver, né? Vai que encontra por aí, secretamente. Secretamente é boa. Bom, é isso aí, né? Então, acesse aí o Diário Causa Operária, em causaoperaria.org.br, né? Hoje está saindo a edição número 7.000 do jornal, é uma data importante, né? Que a gente está citando aqui e celebrando aí, divulgando, porque é uma conquista muito grande da imprensa operária, né? De uma imprensa independente, que é feita aí com trabalho militante, né? E que sobrevive graças, naturalmente, à contribuição dos companheiros que nos acompanham aqui todos os dias e que acompanham também o Diário Causa Operária todos os dias, né? Nesse sentido, eu queria lembrar os companheiros de deixar o seu superchat, seu super sticker, né? Mandar aí pra gente. Hoje tem campeonato de super stickers, como todas as manhãs aqui no Reunião de Pauta. Ou então contribuir através do Pix, em pix@dco.org.br, pix@dco.org.br, né? Quer falar alguma coisa, Marcos Roberto? Sobre o Diário Causa Operária? O Diário Causa Operária é o único que tem aí com notícias revolucionárias todos os dias, né? Você amanhece, meia-noite você ainda já tem as notícias do dia e a cada 15 minutos tem uma matéria nova, né? Os últimos acontecimentos. É um orgulho. O PCO ele tem essa preocupação com a informação, né? Com a imprensa revolucionária.
A gente transmitiu a Revolução Boliviana e nós vamos transmitir todas as revoluções que acontecerem, né? Nós mandamos correspondentes para a Rússia, né? Uma coisa também que é interessante, o pessoal sempre, o Rui, tem uma entrevista do Rui aí no Diário Causa Operária, o Rui ele é o redator-chefe do jornal, e ele falou uma curiosidade interessante, né? O primeiro jornal impresso colorido, não só de toda a esquerda, foi o nosso, jornal Causa Operária, e o segundo jornal colorido de toda a imprensa nacional, entre a burguesa e toda. Então, assim, a gente tem o feito de ser número 1, de ser o primeiro, tomar linha de frente de várias questões aí, do ponto de vista da imprensa. É isso aí. Então, eu queria, antes da gente encerrar, primeiro divulgar